Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de lives, que é a live de imersão em exercício em diabetes. Eu, eu sou Roberto Doro, eu sou profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes. E eu ajudo aí o profissional de educação física a conseguir aí adaptar o exercício ao diabetes, ou então adaptar o diabetes ao exercício, que é sempre aí um grande desafio, né? Desde a anamnese até a prescrição do exercício com total segurança. Na live de hoje a gente vai comentar justamente a respeito de atividade física ou exercício físico para controlar o diabetes, né? O que a gente tem aí melhores resultados? É sobre isso que a gente vai falar. Vamos primeiro entender o seguinte, isso aí é coisa que eu acredito que muitos de vocês já saibam, mas eu acho que é sempre importante aí a gente comentar da questão da diferença que existe, né? Porque quando a gente pensa, atividade física não é movimento? É. E o exercício não é movimento? Com o corpo também é. Então, mas por definição a gente sabe que a atividade física é qualquer movimento aí que a gente vai realizar, né, que mova aí a nossa massa muscular e que, comparando com o gasto energético que a gente tem em repouso, ele vai aumentar. Então, toda vez que você se mexeu, você fez atividade física, você movimentou o seu corpo, movimentou a massa esquelética, gastou energia mais do que você tinha, gastou mais do que o que você gasta normalmente em repouso. Isso é o que caracteriza a atividade física. Com relação ao exercício físico, o exercício físico envolve a atividade física, envolve o movimento, só que de uma maneira planejada, de uma maneira objetiva. Então você vai usar o movimento para, por exemplo, melhorar aí o consumo de oxigênio. Você vai trabalhar o movimento para melhorar uma capacidade física. Você quer melhorar a força, quer melhorar a velocidade. Então você vai usar o movimento com um objetivo. Então a diferença que a gente tem é atividade física e exercício físico. Os dois envolvem um movimento, um de maneira totalmente espontânea, sem planejamento nenhum, e o outro com um planejamento com um objetivo. Ótimo. Então, explanada essa situação, quer dizer, a gente sabendo a diferença do que é atividade física e o que é exercício físico, vamos ver agora em que situação ou como a atividade física, ou mesmo o exercício físico, eles vão contribuir aí para o tratamento de quem tem diabetes. Então, vamos lá. Atividade física é um movimento de maneira não planejada. Então você não está se movimentando com um determinado objetivo, a não ser você está se deslocando de um lugar a outro, você está no andar de baixo e quer chegar no andar de cima. Então esse é o seu objetivo, mas não relacionado ao exercício, ao movimento. E aí com essa perspectiva a gente tem o quê? O indivíduo vai se movimentar. O que a gente tem como característica geralmente da atividade física? Ela está envolvida a uma meta que você tem para ser atingida. Então eu estou num local, por exemplo, estou num andar e quero subir para o andar de cima. Eu vou subir a escada. Aí você tem como controlar isso aí. Você pode subir rapidamente a escada, você pode subir pulando um degrau, né? Pula um e sobe, ou sobe devagar, degrau por degrau. Isso é atividade física, está se movimentando. A atividade física ela vai contribuir para o gasto energético? Sem dúvida alguma vai. Ela vai usar a glicose como fonte de energia? De primeiro momento vai, porque se você começa a se movimentar, num curto espaço de tempo, no primeiro momento quando a gente sai do repouso e começa o movimento, a gente tem aí a via ATP-CP, é a primeira, que vai durar ali alguns segundos apenas. Aí depois você precisa da via oxidativa junto com a via glicolítica lática, normalmente aí para gerar energia para o sistema, para o músculo ali que está ativo naquele momento. Só que muitas vezes o tempo de estímulo ele é bastante pequeno. Então, a atividade física ela contribui para o controle do diabetes? Vai depender de quanto tempo a pessoa ficou exposta ao movimento, mesmo que ele tenha acontecido de uma maneira em diferentes intensidades ou o tempo que durou. Porque, por exemplo, vamos pegar uma atividade doméstica, né? Vamos supor assim, alguém que vai lá lavar o quintal. Então, se vai lavar o quintal, o que vai fazer primeiro? Jogar água, que o gasto energético é muito pequeno em relação ao que você tem quando está em repouso, mas é atividade física. Depois o que vai fazer? Jogar lá sabão e vai esfregar. Esse é o momento onde a gente tem um gasto energético maior, que é onde vai ter que pôr força ali na vassoura para poder limpar aí o piso. Depois o que vai fazer? Vai jogar a água, varrendo, né, que é uma atividade, né, mais leve de novo, e por fim vai passar o rodo. Então, somando todo esse tempo de movimento, esse indivíduo certamente teve lá
redução no glicogênio, né, principalmente no glicogênio muscular, e certamente vai ajudar aí a remover um pouco de glicose que está lá no sangue. Agora, o exercício físico. O exercício ele é feito de maneira planejada. Então eu estou prescrevendo o exercício para alguém que tem diabetes com um determinado objetivo, seja ele qual for. Seja relacionado a, eu quero controlar lá o diabetes. Ótimo, a gente vai fazer um trabalho, sei lá, moderado. Um trabalho cíclico. Vou fazer o indivíduo caminhar, vou fazer ele correr, pedalar, né, nadar, dançar, remar. Então, todas essas atividades têm a característica aí aeróbia. E a gente vai controlar essa intensidade. Mas você tem um objetivo. Ou então o indivíduo está vindo treinar com você porque ele quer melhorar, sei lá, a velocidade na corrida. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que melhorar o pacing dele, que é o ritmo com que ele corre. Então, em alguns momentos, ele vai fazer um treino mais contínuo, né, um treino com característica contínua. Em outro momento, ele vai fazer treinos aí aonde ele vai trabalhar de maneira contínua, mas com a intensidade variativa. Então, vai correr numa determinada velocidade, de repente ele dá um pico, né, um tiro, corre numa velocidade bem maior, aí depois volta numa velocidade menor. Então, você fica traçando aí, de acordo com um objetivo, a maneira com que esse indivíduo está lá se exercitando. E claro que dessa maneira, qual que é a primeira diferença que a gente tem quando a gente compara o exercício com a atividade física? Basicamente a intensidade. A intensidade ela vai ser planejada. Quer dizer, o quanto eu quero que naquele momento, controlando as variáveis de volume e intensidade, eu quero que o indivíduo tenha aí de gasto calórico, quer dizer, o quanto eu vou promover de adaptação para aquele organismo. E aí o que acontece? Nessa situação, você tende a ter um gasto calórico muito maior do que comparado com a atividade física. Então, se a gente compara, a maioria dos trabalhos aí que mostram a comparação, o exercício físico e a atividade física no indivíduo que tem diabetes. Então, normalmente são estudadas ali algumas variáveis, como por exemplo aí a mudança na composição corporal. Para quem não faz nada, certamente, se ele fizer atividade física, já vai ajudar. É sempre que a gente fala, entre não fazer nada e fazer pouco, o pouco é melhor, sem dúvida alguma. Mas se dá para a gente melhorar isso de uma maneira planejada e fazer esse indivíduo se ser exposto aí ao exercício, certamente os resultados são melhores. Então, quando se vê, por exemplo, a questão da mudança na composição corporal, quer dizer, mudança no IMC, de uma maneira mais generalizada. Normalmente, o indivíduo que faz atividade física, tem diabetes e faz atividade física, ele tem mudança no IMC, só que numa proporção muito menor do que aquele indivíduo que faz exercício de maneira planejada. Quer dizer, ele faz o exercício físico. A mesma situação acontece com o ganho de massa magra, a questão relacionada à quantidade de GLUT4, porque o nosso corpo ele sempre busca situações de equilíbrio, então se você não faz nada, o corpo não vai ficar produzindo o GLUT4, né? Não vai fazer síntese proteica lá de GLUT4, não precisa. Não está precisando de um monte de transportador para trazer glicose para dentro do músculo. Agora, a partir do momento que você tem um gasto energético maior, vai cada vez precisar otimizar esse processo de captação da glicose do sangue para trazer ela para dentro do músculo para servir como fonte de energia. E basicamente a estrutura aí, principal são aí o GLUT4, né, a proteína GLUT4. Então o corpo vai trabalhar produzindo mais GLUT4. E quando a gente compara o gasto energético da atividade física com o exercício, na atividade física é menor do que no exercício. Então, proporcionalmente, a tendência natural é ter uma maior síntese proteica de GLUT4 no exercício quando comparado à atividade física. Mudanças, às vezes, na hemoglobina glicada. O indivíduo que faz atividade física, ele ajuda a sensibilizar o receptor de insulina. Então, muitas vezes tem até diminuição na hemoglobina glicada. Só que, normalmente, a gente observa aí valores maiores de diminuição na hemoglobina glicada para aquele indivíduo que faz o exercício. Então, comparando aí o exercício, a atividade física com o exercício físico certamente ele traz melhores resultados para quem tem diabetes quando comparado à atividade física. Só que quando a gente compara o indivíduo que tem diabetes e não faz o movimento, não coloca o movimento como parte do tratamento, quer dizer, ele não faz nenhuma atividade física ou não faz nenhum tipo de exercício físico, esse indivíduo ele tende a ter um controle metabólico muito pior ou muito inferior do que aquele indivíduo que faz atividade física. Então, é muito comum, né, geralmente, conversar aí com portadores de diabetes, mesmo, principalmente aí portadores de diabetes tipo 2, que eles têm o hábito de geralmente caminharem.
Fala, ó, eu vou caminhar, professor. E isso já normalmente tende a ajudar no controle do diabetes. Mesmo que ele faça uma caminhada não planejada da distância que ele vai percorrer, que aí entraria no volume, ou na velocidade com que ele vai caminhar, né? Porque a própria Organização Mundial da Saúde, na recomendação das pessoas fazerem pelo menos 5 vezes por semana lá exercícios com característica aeróbia, eles entram em, são muito claros em relação a isso, que é para você andar, que é o que o inglês chama de brisk walking, né? Que seria uma caminhada rápida. Então o brisk walking dele é você caminhar a 5 milhas por hora, que a gente convertendo aí daria em torno de 4,8 km por hora. Então, quer dizer, você caminhando em torno de 5 km por hora, a maior parte dos indivíduos vão caminhar num ritmo ou um pouquinho mais acelerado, ou então com uma passada um pouco mais larga. Então isso vai promover, sim, um gasto energético maior, mesmo sendo imposto aí pela atividade física caminhar, e isso ajuda no controle do diabetes. Não só no controle do diabetes, eu falo da recomendação da Organização Mundial da Saúde, a ideia é diminuir aí níveis pressóricos também, né, fazer manutenção da massa magra, mudar a composição corporal. Então sempre a gente sabe que precisa sim de algum estímulo que tire o indivíduo daquele grau aonde ele se encontra ali relacionado ao exercício físico. Então, em grau de condicionamento físico. Então não adianta, se você, por exemplo, não faz nada e começa a caminhar, as pessoas vão notar isso, né? Ele começa a caminhar, ele caminha lá, sei lá, por meia hora. Aí ele percebe que ele fica cansado, transpirou, ótimo. Só que o que é natural acontecer? O corpo vai se adaptando. O nosso sistema se adapta àquele esforço. E daqui 2, 3 semanas, o que acontece? Ele caminha de novo pelo mesmo tempo, com o mesmo ritmo, no mesmo local, e o que acontece? Ele vai se sentir muito menos cansado, porque o corpo já se adaptou. E aí é que entra a diferença básica entre atividade física e exercício físico. O que normalmente a gente vai fazer com o exercício? Adaptou, você promove de novo um estímulo para tirar o indivíduo daquela adaptação, que é o que em treinamento esportivo a gente chama de princípio da sobrecarga. Então você vai sempre aumentar a carga, quer dizer, uma carga superior ao que aquele organismo está acostumado a receber, para poder ter um resultado positivo. Então, o exercício, como normalmente ele está sendo orientado por um profissional da educação física, consequentemente ele apresenta melhores resultados para quem tem diabetes comparado à atividade física. Mas a atividade física também tem aí as suas contribuições, que ela é muito melhor do que o indivíduo que não faz nada. Então se o indivíduo tem diabetes, mas ele vai caminhar pelo menos 30 minutos aí por dia, tá ótimo. Não é? Já está fazendo alguma coisa para, de qualquer maneira, otimizar aí a utilização da glicose, porque o músculo se movimentando, seja numa atividade com alta intensidade ou numa intensidade menor, a gente sabe que fisiologicamente a intensidade ela vai, além de colocar situações onde há uma adaptação dos sistemas energéticos, mas o que vai ser mais impactante? O quanto de energia está sendo gasta. Qual é o gasto calórico daquela atividade? Então, quer dizer, quanto mais esforço fizer, mais calorias vai gastar e, consequentemente, vai metabolizar muito mais glicose para poder gerar ATP para o músculo que está ativo. Então, dessa maneira, você consegue aí fazer uma captação da glicose, uma quantidade maior de glicose vai ser captada. Então, isso a gente vê muitas vezes acontecer. Eu estou falando do caminhar, por exemplo, né? Então, se o indivíduo está caminhando, se ele caminhar devagar, vai mudar a glicemia dele? Provavelmente mude, porque ele está se movimentando, o músculo está gastando energia, está gastando glicose, e independente da ação da insulina durante o exercício ou durante a atividade física, ele vai conseguir captar glicose do sangue e trazer para dentro do músculo. Isso é natural, vai acontecer. E quando compara isso com um indivíduo, por exemplo, que vai correr? O indivíduo que está correndo, ele está, mesmo que seja de maneira contínua, primeiro, o gasto calórico do correr é maior do que o do caminhar. Se ele está gastando mais energia, o que a gente entende? Se ele gasta mais ATP para fazer o músculo trabalhar, o sistema energético tem que trabalhar mais rapidamente, de uma maneira mais eficiente, para repor esse ATP, para manter o ciclo de trabalho do músculo. E, consequentemente, o gasto energético é maior. Se está gastando mais, está consumindo mais. Né? A mesma coisa você sair
com uma motinho 125, né? Que o pessoal reclama pra caramba, mas que é ótimo, porque a gente economiza bastante, principalmente com combustível. Agora você pega lá um motão grandão, com um puta motorzão, sai, paga de gatinho, mas no fim no bolso pesa. Então no corpo é a mesma situação, porque o consumo de energia, né, no caso aí que faz uma apologia em relação à moto, uma comparação com a moto, por exemplo, com o exercício com uma carga maior, quer dizer, precisa de mais torque, precisa de mais explosão, consequentemente você vai gastar muito mais energia. E se você está gastando mais energia, a energia vem da onde? Basicamente da glicose. Porque uma coisa que muitas vezes nós, como profissionais de educação física, esquecemos um pouco, inclusive eu, quando eu saí da faculdade, era engraçado, porque na minha cabeça eu tinha assim, se o problema de quem tem diabetes é ter um monte de açúcar no sangue, por que esses malucos não vão fazer exercício anaeróbio? Porque exercício anaeróbio vai usar totalmente a glicose como fonte de energia e vai acabar com o problema. Eu não entendia muito bem esse conceito de que para metabolizar totalmente a molécula de gordura, o ácido graxo, pela via oxidativa, precisa de uma parte da molécula de glicose, que é o piruvato. Então, mesmo o indivíduo fazendo um exercício leve, como é que o exercício leve impacta no sangue, na quantidade de glicose no sangue? Porque mesmo ele fazendo uma atividade leve com a via oxidativa, refazendo o ATP que está sendo usado para o trabalho muscular, parte da glicose está sendo usada também para gerar essa energia, mesmo ela sendo leve. E outro conceito que eu acho que a gente, como profissional de educação física, tem que levar em consideração é que geralmente fala, não, faz o exercício de maneira contínua, mais leve, que você vai metabolizar mais gordura. Nem sempre isso é verdade. Porque para a gente usar basicamente, ou em maior proporção, a via aeróbia, a via oxidativa, o que é necessário? Que você tenha estado estável no consumo de oxigênio. O que quer dizer essa bisnaga? É que a quantidade de CO2 que você produz e a quantidade de oxigênio que você disponibiliza para o sistema, elas têm que ser, no mínimo, semelhantes ou, de preferência, o oxigênio um pouquinho maior. Dessa maneira, você tem um estado estável no consumo de oxigênio. E no exercício, o que naturalmente acontece? Um monte de reação química acontecendo, muito CO2 sendo gerado, junto lá na via anaeróbia, gera também elementos ácidos, principalmente aí o lactato, que é o que vai para a nossa corrente sanguínea, que precisa ser tamponado, quer dizer, esse ácido ele precisa perder a acidez dele, tem que ser convertido de novo em piruvato. E para isso acontecer, esse processo químico também gera CO2. E o CO2 ele só tem um caminho de saída do nosso sistema, que é exatamente pela via respiratória. Então, durante o exercício ou durante a atividade física, o que a gente tem? Exatamente um monte de CO2 sendo gerado, por isso que a gente tem uma mudança na nossa condição respiratória. Quando você faz um exercício com maior esforço, ou uma atividade física que vai exigir mais de você, porque falar, caminhar é atividade física, ótimo, vai caminhar mantendo um ritmo mais acelerado numa rampa, para você ver o que acontece. Então, quer dizer, as próprias reações metabólicas vão gerar um monte de CO2. E, consequentemente, esse CO2 tem que sair pela nossa respiração. E aí o que acontece com o estado estável no consumo de oxigênio? Ele acaba sendo quebrado. Então não dá para a gente ficar falando que todas as vias energéticas estão trabalhando. Isso a gente tem que considerar, seja na atividade física ou no exercício físico. Só que sempre vai ter uma que tem o predomínio na geração de ATP, de acordo com a condição metabólica. Então, se eu estou fazendo um exercício mais leve e eu mantenho o estado estável no consumo de oxigênio, dessa maneira, certamente a via oxidativa está trabalhando mais. E para a via oxidativa é muito mais negócio metabolizar o ácido graxo livre, a gordura, do que propriamente a glicose. Porque para cada ciclo você gera uma quantidade muito maior de energia. Na via anaeróbia só metaboliza a glicose. E aí o que acontece? É uma via auxiliar. Então, se você começar a aumentar muito a intensidade do exercício para continuar mantendo aquele nível de esforço, consequentemente vai precisar o quê? Gerar energia mais rápida, numa situação onde o estado estável do oxigênio foi quebrado. Então, consequentemente, vai ter que gerar mais energia anaeróbia. Para quem? Para os grupamentos musculares que estão ativos. O resto do sistema sempre vai trabalhar com a via aeróbia. Não tem como a gente mudar isso. Mas durante o exercício, nosso foco está onde? No músculo. Para o músculo continuar produzindo o movimento numa intensidade mais alta, ele depende muito mais da energia vindo da via glicolítica lática. E via glicolítica lática,
automaticamente produz lactato, o lactato sai do interior das células musculares, cai no sangue ele tem que ser tamponado pelo bicarbonato e essa reação química aumenta o CO2, que naturalmente vai tender a cada vez desequilibrar mais o estado estável de consumo de oxigênio. Então, nessa situação, pensando no gasto energético, como é que vai funcionar? O indivíduo, mesmo fazendo o exercício ou atividade física de maneira leve, pela via oxidativa, para degradar totalmente a molécula lá de ácido graxo e gerar ATP para os músculos que estão ativos, vai também gastar piruvato. E o piruvato vem da onde? Da degradação da molécula de glicose. Então, diminuir a quantidade de piruvato, precisa aumentar. O que vai acontecer? Vai captar mais glicose e, consequentemente, tira também glicose lá do sangue para trazer para dentro do músculo, para gerar energia aí durante o exercício. Isso vai acontecer independente da ação da insulina. Então, o indivíduo fazendo atividade física vai ter diminuição na glicemia, uma atividade física que não foi planejada, foi só um movimento ali. Isso vai depender do tempo que ele vai ficar exposto a essa atividade física. Porque muitas vezes as pessoas comentam, falam, professor, eu estou na minha casa, eu não paro em nenhum momento, sempre estou lavando roupa, daqui a pouco eu estou lavando a louça, estou cuidando ali da comida. E aí vem a pergunta, se você parar para contar o tempo que você ficou para lavar roupa, por exemplo, para colocar a roupa na máquina ou tirar da máquina, normalmente o que acontece? Dá um tempo pequeno, que muitas vezes estímulos que são menores do que 10 minutos, não deu tempo nem do corpo adaptar ainda àquela situação comparada ao repouso. E aí o que acontece? O sistema não entende como sendo, ele se adapta mais rápido do que esse tempo e, consequentemente, as respostas metabólicas elas são diferentes do exercício. O exercício, quando a gente faz exercício com 10, 15 minutos, quando vai fazer HIIT, quer dizer, você diminui muito o volume e, consequentemente, aumenta onde? Na carga, na intensidade. E faz o nego se matar ali fazendo exercício por um curto período de tempo. Só que a gente não consegue fazer isso com a atividade física. A atividade física, normalmente, ela não é um movimento não planejado. Então, esse indivíduo ele vai fazer ali um determinado movimento por um período, até ele cumprir ali a meta dele, que não tem controle de tempo e muito menos de intensidade. Então, é isso que normalmente explica essa diferença que a gente tem dos resultados, né, comparados aí com a parte metabólica no controle do diabetes, ou mesmo na questão da composição corporal, né, de outros parâmetros bioquímicos, relacionado aí comparando a atividade física com o exercício físico. Então, o exercício físico ele é mais eficiente? Sem dúvida alguma. Quem vai treinar lá 40, 50 minutos. Quer dizer, comparado ao repouso, vai demorar um tempo, o corpo vai ter que se adaptar. Vai ter que se adaptar a cada momento que foi mudado ali a intensidade com que estava trabalhando, né, ou o modo que estava fazendo o exercício, que hoje é muito comum por uma questão de otimização de tempo. Em 1 hora mais ou menos de treino, o que o pessoal faz? Eu vou fazer meia hora de aeróbio e já faço meia hora de musculação também. Então você faz 2 tipos de treinamento no mesmo momento. E consequentemente o que acontece? Você vai otimizar o seu tempo, sem dúvida alguma. Só que o estresse para o sistema ele acaba sendo maior. Né? E muitas vezes tem aquela dúvida, o que é melhor, fazer exercício aeróbio antes, musculação depois. O detalhe é o seguinte, de primeiro momento, o que é importante? Qual é o seu objetivo? Você quer melhorar mais a sua força, aumentar a sua massa magra? Vai fazer musculação primeiro, porque os seus grupamentos musculares estão todos lá cheios de glicogênio, pronto para ser degradado durante o exercício e produzir o melhor resultado no trabalho. Não, eu quero mudar minha composição corporal, eu quero emagrecer um pouco, eu quero melhorar meu consumo de oxigênio. Então vai correr primeiro. Esse é o primeiro detalhe. Agora, em quem tem diabetes, é a mesma coisa? Não, não é. Por quê? A gente depende da resposta glicêmica ao qual o indivíduo está exposto com relação ao exercício. Então, se o indivíduo chega lá, mede lá a glicemia, tá com a glicemia um pouco mais alta, então vai fazer o aeróbio primeiro. Tá com a glicemia um pouco mais baixa, vai fazer a musculação primeiro. Então aí já não tem muita escolha. Agora, se na planilha tá lá, não, tem que ir lá correr, né? Hoje você vai ter que fazer o trabalho aeróbio primeiro, aí o que faz?
precisa garantir a segurança. Aí nessa situação, suplementa lá com carboidrato e, consequentemente, vai fazer o trabalho aeróbio primeiro. Tudo bem, não tem problema. Uma questão aí de escolha e do que está determinado e combinado aí, tá certo? Então, esse é o detalhe que a gente tem com relação aí ao exercício físico e atividade física, né? Os dois são bons para o controle do diabetes. Por quê? O controle do diabetes ele está baseado, né, em 3 pilares, que é o medicamento, o controle alimentar e o exercício físico, junto com a educação. A educação é o quê? É o indivíduo com diabetes entender o tipo de medicamento que ele está usando e como o medicamento vai trabalhar no organismo dele. Não é? E o que vai acontecer, não é? Se ele não tomar o medicamento, por exemplo, né? Ou se ele tomar também algum efeito colateral que possa vir a acontecer. Então isso é importante. Controlar a alimentação também, entender que carboidrato, a gente não tem só um tipo de carboidrato, a gente tem vários tipos de carboidrato. Carboidrato, ele pode ser de alto índice glicêmico ou baixo índice glicêmico. Ele pode ter uma carga glicêmica, né, acho que é leve, não lembro se é leve ou é mínima, moderada e alta. Então a gente tem aí classificações para isso. Tem diferentes tipos de carboidrato. E o carboidrato é sim um nutriente importantíssimo para a gente, principalmente quando a gente leva em consideração o exercício físico. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, né? Até há pouco tempo, acho que eu fiz até a postagem de uma pergunta que me foi feita em uma das lives, que era se a pessoa com diabetes pode fazer dieta low carb. Eu entendo o seguinte, o nosso corpo em repouso, o que você fizer, se você consumir lá alimento, consumir todos os nutrientes, ele vai absorver esses nutrientes. Se você não consumir carboidrato ou uma quantidade muito pequena, o sistema tem como produzir carboidrato de componentes que não são carboidrato. Então ele pode pegar lá, por exemplo, o glicerol, que é uma parte dos triglicerídeos, uma parte da molécula de gordura, e converter em glicose através da gliconeogênese lá no fígado. Ele pode pegar uma quantidade de aminoácidos que estão circulando no sangue, alguns aminoácidos vão para o fígado, e o fígado, através da gliconeogênese, converte eles em glicose também. Então, quer dizer, o corpo se vira. Então, em repouso, fazer dieta low carb, dieta cetogênica, o corpo vai tentar se adaptar, isso é claro. Agora, o exercício é uma situação de estresse, o exercício é uma situação de desequilíbrio. Ou, no caso aqui da nossa live hoje, o movimento vai gerar desequilíbrio ao sistema. E é diferente, algo que a gente precisa considerar é, se eu vou fazer atividade física, eu estou bem alimentado, eu estou descansado, seu corpo está em homeostasia. E você vai aplicar uma carga naquele organismo. Agora, se você não está alimentado o suficiente para o gasto energético, não é? Consumiu lá pouco carboidrato, por exemplo, e vai se expor a uma situação de estresse acima do que você tem em repouso, certamente você terá dificuldade em relação a isso. Eu já vivenciei muitas vezes pessoas nas academias, principalmente no primeiro horário, porque, né, é comum a gente como personal dar aula logo já às 6 horas da manhã, e as pessoas fazendo aula lá de ginástica, de repente um ou outro lá ficava pálido, passava mal, e aí você ia ver que a pessoa estava em jejum lá várias horas e foi lá treinar. Quer dizer, o jejum é ruim? Certamente não, o corpo vai dar um jeito de organizar e o sistema para você continuar vivo. Agora, o jejum associado ao exercício é algo bom? Talvez não. Porque na hora que você precisa produzir, o nosso corpo ele é muito simples nesse sentido. Você vai produzir trabalho com o seu músculo. Você vai lá pedalar, correr, fazer trabalho de força, não interessa, vai dançar, vai fazer aula de pump, de jump, não importa. Você vai produzir movimento em uma determinada intensidade. E o seu corpo vai se adaptar para conseguir manter o seu músculo trabalhando. Se ele não tiver energia suficiente, seja pela dieta que você fez, que não está correta em relação ao gasto energético que você tem com o exercício, ou pulou refeição, consequentemente o que vai acontecer? Você não vai conseguir sustentar aquela carga de trabalho, seja ela na atividade física ou seja ela no exercício físico. Vai produzir movimento por um período e daqui a pouco vai abrir o bico, não vai aguentar mais. Porque para o nosso corpo, a produção de energia, ela é mais importante controlar os estímulos do sistema nervoso e produzir energia para te manter vivo do que te manter em movimento. Então isso não é assim,
não é, de primeiro momento, é prioridade. Claro, se colocar numa situação onde tem alguém lá querendo te perseguir, ou algum animal atrás de você, e você está no desespero ali, correndo naquele momento, pode ter certeza que o mais importante é se manter ativo, se manter em movimento. Mas, de uma maneira geral, não é isso que geralmente a gente vive. Então, de primeiro momento, é mais importante o nosso organismo trabalhar para te manter vivo, né, vivo, funcionando, do que propriamente priorizar aí o exercício. Então, é nesse foco que eu acho que a gente tem que ter em relação à alimentação, à dieta. Outra situação que é importante, nós como profissionais de educação física, a gente pode orientar o nosso aluno com diabetes, por exemplo, em relação a alimentos que têm alto índice glicêmico, baixo índice glicêmico, carga glicêmica, né, leve, moderada ou alta, mas orientar, simplesmente falar para ele que esse alimento ele tem tal característica. Agora, orientação nutricional, uma dieta, quem vai prescrever é o profissional de nutrição, não somos nós, é o nutricionista ou a nutricionista. Então, nós temos as nossas limitações. Só que, por outro lado, a gente sabe que também muitas pessoas com diabetes não têm acompanhamento nutricional. Então, cabe a nós, pelo menos que temos mais contato com a pessoa, orientar mais ou menos o tipo de carboidrato que ele vai comer. Ou, por exemplo, sabendo que tem diabetes, não fazer combinações, por exemplo, de macarrão com batata, arroz com batata, né? O pessoal tem muitas essas manias assim. Então, faz parte da nossa cultura isso. E é um alimento que fica sobrecarregado de carboidrato e, consequentemente, vai fazer esse indivíduo ficar hiperglicêmico aí, não é o que a gente quer. Né? Então, a questão é, movimento é ótimo, por isso que ele faz parte do tratamento de quem tem diabetes, então é recomendado medicamento, controle alimentar, principalmente relacionado aos alimentos com carboidrato, o exercício ou a atividade física. O movimento faz parte do tratamento do diabetes. O que serve melhor para a gente controlar? O exercício, sem dúvida alguma. Agora, é comum as pessoas fazerem o exercício sem uma orientação? Ele pode até começar, mas ele não tem conhecimento técnico. Então, durante um tempo, ele vai conseguir fazer e depois ele vai atingir o que a gente chama de platô. Ele começa a aumentar a intensidade, vai chegar num pico e vai manter aquilo. Não vai mudar mais. Porque é uma questão aí técnica e quem domina isso somos nós profissionais da educação física. De maneira, a gente vai mudar aí o volume e a intensidade do treino, o modo que a gente está aplicando, para fazer com que esse indivíduo aí saia desse momento de adaptação e continue aí sempre evoluindo dentro do treinamento. Mas o exercício, sim, ele acaba por ser um movimento de maneira planejada, ele traz, sim, muito mais benefícios para quem tem diabetes, de uma maneira geral, né, diminuindo aí, por exemplo, a dislipidemia, que é muito comum, né, no portador de diabetes tipo 2, ele tem lá uma quantidade muito grande de triglicerídeos e, consequentemente, uma quantidade muito pequena de HDL e colesterol. Então, isso, normalmente, com o exercício, a gente modifica isso de uma maneira mais eficiente do que com a atividade física. Mas, se o indivíduo, eu não tenho como fazer exercício, eu não gosto, não interessa. Vai se movimentar que está valendo. É melhor do que não fazer nada. Agora, comparando o que vai trazer exercício, o que vai trazer resultado para o nosso aluno com diabetes, um resultado melhor e num espaço menor aí de tempo. Exatamente o exercício físico. Que exercício? Isso também é muito comum o pessoal perguntar, qual é o melhor exercício? O melhor é aquele que a pessoa com diabetes gosta de fazer, já que o exercício ele vai fazer parte do tratamento aí de quem tem diabetes. Então não adianta uma pessoa que não gosta do meio líquido, você virar para ele e falar, olha, o melhor exercício para quem tem diabetes é nadar. E aí o que vai acontecer? Ele não vai nadar, ele não gosta. Né? Simples assim. Então o ideal é identificar uma atividade que ele goste e nós, como profissionais de educação física, dentro dessa modalidade que ele curta ou o tipo de exercício que ele curta, a gente vai adaptar de acordo aí com a necessidade do nosso aluno com diabetes, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí a vocês que me acompanharam até agora. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!